Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Recentemente, o TRT de Mato Grosso manteve decisão que negou o vínculo empregatício de uma ex-pastora. O caso, julgado pela Justiça do Trabalho, também gera dúvidas na população que desconhece os direitos dos representantes de igrejas. A cada dia cresce mais a quantidade de denominações evangélicas no mundo. Na maioria delas, o representante maior é um pastor, que recebe salário para desempenhar esse papel. Mas isso não significa que ele tem vínculo empregatício com a instituição religiosa. Em Mato Grosso, uma ação trabalhista contra uma igreja chamou a atenção. Uma ex-pastora teve o seu pedido de vínculo empregatício negado pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Mas afinal, ser pastor é uma profissão ou um chamado? Primeiro é um chamado e também uma profissão. Você acha que o pastor tem direito a vínculo empregatício? Claro que sim. Claro que sim. Meu ponto de vista, sim. Pelo dever que ele está tendo, né? Todos os dias ele cumpre horário e etc, né? Porque ele se dedica aos membros, né, da igreja, né? A cuidar deles. Ao contrário do que a população disse nas ruas, o pastor não tem direito trabalhista pela atuação na igreja, já que o vínculo, nesses casos, não tem os requisitos essenciais para caracterizar o emprego. O contrato de trabalho, segundo a lei brasileira, pressupõe um elemento chamado onerosidade. A relação de um pastor com a igreja, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, entende que esse elemento onerosidade está ausente. Ele presta um trabalho, esse trabalho pode até ser remunerado, mas a remuneração não tem caráter salarial, tem caráter de ajuda de custo. Daniel, que atua como pastor há 16 anos, sabe disso. Há 8 anos, por uma opção pessoal, ele trocou de igreja, mas afirma não ter exigido nada quando se desligou da antiga denominação religiosa. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sempre me relacionei muito bem, né, pelas igrejas onde eu fui pastor. Já abri aproximadamente em torno de 5 igrejas, né, todas começando do zero, abrindo, construindo, agregando pessoas e depois eu partindo para outros trabalhos, partindo para abrir outras igrejas, mas nunca pensando em algo pessoal. E na sessão direto de Brasília de hoje, você vai acompanhar a história de um vigilante de Santa Catarina que não conseguiu receber indenização por danos morais. Saiba por que na matéria. Na corte, um ex-funcionário da empresa Protege, que faz segurança de transportes de valores, tentou mudar o entendimento das outras instâncias, mas não conseguiu. No processo, o profissional disse que a empresa não fornecia os equipamentos necessários para a prestação de serviço e que descumpria normas legais que garantiam a proteção. Com isso, ele argumenta que ficava exposto a riscos como assaltos. Mesmo com esses argumentos, o pedido do homem não foi aceito. Os ministros do TST entenderam, assim como o Regional de Santa Catarina, que a hipótese de assalto não pode ser equiparada a um fato sujeito à indenização. E no próximo bloco você assiste a entrevista com a desembargadora Elinei Veloso. Ela fala sobre ação civil pública, instrumento processual para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ficou curioso? Não deixe de conferir. É no próximo bloco. No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde. Ao invés de mais café, por que não um copo de água? Escada em vez de elevador. Descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Você sabia que existe um instrumento que permite reunir a demanda de um grupo em um único processo judicial e assim resolver o caso com mais economia para todos os envolvidos? Quem vai explicar isso para a gente é a nossa entrevistada de hoje, a desembargadora Elinei Veloso. Doutora Elinei, obrigada pela sua presença. Que instrumento que é esse? E se ele pode ser usado para qualquer pedido?
Bom, nós temos no nosso ordenamento a ação civil pública, que é uma medida judicial que já encontra-se incorporado ao nosso ordenamento jurídico já há muitos anos, desde 1985, com o advento da Lei 7.347 de 85. E essa ação permite a defesa em um único processo de direitos que envolvem uma gama muito grande de pessoas, não é? Que são os direitos coletivos, os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Esses direitos individuais homogêneos inclui qualquer pedido, doutora? Bom, os direitos individuais homogêneos, eles são caracterizados por serem direitos que possuem uma origem comum, ou seja, eles decorrem de um mesmo fato ou de um mesmo ato. Que é, né, doutora, o que a gente vê com muita frequência aqui na Justiça do Trabalho. Exatamente. Aqui na Justiça do Trabalho, as ações civis públicas são muito frequentes. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, que é uma das pessoas legitimadas à propositura da ação civil pública, possui inúmeras ações civis públicas aqui na Justiça do Trabalho, e os direitos defendidos nessas demandas, eles vão desde o meio ambiente de trabalho, para que se evite condutas discriminatórias no ambiente de trabalho, para que se evite o trabalho degradante, né, para que se busque não só prevenir novas ocorrências de irregularidades, mas também corrigir as irregularidades existentes. E as ações civis públicas, então, elas atingem um grupo, uma coletividade de trabalhadores em um único processo. Por isso, é muito mais econômico para a Justiça do Trabalho e mais cômodo, diria, não é? Mais prático para os trabalhadores, que têm os seus direitos defendidos, não é? No mesmo processo, e assim não se corre o risco de eventualmente obtermos decisões discrepantes envolvendo uma mesma situação fática. Como nós já tivemos alguns casos, né? Aliás, são até demasiadamente frequentes, e não porque o trabalhador deixe de ter direito, né, em alguma situação, mas porque pode ser que a prova necessária para se demonstrar a existência, a legitimidade daquele direito, ela, por uma razão ou outra, não é produzida em determinado processo. E aí, naquele processo onde essa prova deixa de ser produzida, a decisão vai ser diferente. A decisão vai ser diferente, exatamente. E aí, na verdade, é uma injustiça, porque foi a mesma situação e tem decisões com resultados distintos, diversos para uma mesma situação. Pode ser que isso ocorra. E o que não aconteceria se todos os direitos fossem, então, defendidos numa única ação, que seria, no caso, a ação civil pública. E a senhora falou do Ministério Público do Trabalho, que a gente vê também com muita frequência ajuizando esses processos, né, impulsionando esses processos na Justiça do Trabalho. Mas só o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar? Um trabalhador que esteja nos assistindo e que tenha alguma denúncia, conhece algum fato que envolva mais de um trabalhador em uma determinada situação? Na verdade, a lei que trouxe para o nosso ordenamento a ação civil pública, ela estabelece várias pessoas legitimadas para o ajuizamento dessa ação. Uma delas é o Ministério Público do Trabalho, mas outras entidades também podem ajuizar a ação, como, por exemplo, as associações com mais de um ano de existência, e na figura das associações se incluem, então, os sindicatos. Então, na Justiça do Trabalho, por exemplo, as ações civis públicas, elas poderiam também ser manejadas pelos sindicatos, que são os representantes das categorias profissionais e das categorias econômicas também. Mas não só apenas estas entidades. A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, Defensoria Pública, são igualmente entes legitimados à propositura da ação civil pública. Esses entes podem propor a ação, doutora, mas o trabalhador
que queira, que saiba de alguma situação que impacta, que envolva mais de um trabalhador, o que ele pode, aonde ele pode então encaminhar essa denúncia ou essas informações? Bom, se a irregularidade abrange uma coletividade de trabalhadores, então os entes legitimados para propor serão esses que eu acabei de citar, de modo que o trabalhador, nesses casos, ele deve procurar ou o Ministério Público do Trabalho e lá então apresentar a sua denúncia, e o Ministério Público vai avaliar então a necessidade e a utilidade da propositura dessa demanda, ou ele pode procurar diretamente o sindicato da sua categoria profissional. E lá também o sindicato vai reunir as provas necessárias e vai fazer a análise, não é, se é possível ou não o ajuizamento dessa ação civil pública. Porque veja bem, Aline, quando nós falamos de direitos coletivos, nós temos que pensar que não é direito coletivo de 2, de 3 trabalhadores, não é? Porque mais de um, né, já poderíamos aí começar a pensar numa coletividade. Mas no caso, um grupo. No caso de 1, de 2, cabe a ação individual, aquela comum. Exatamente, a ação individual comum. Então, por exemplo, se o trabalhador excede habitualmente a sua jornada e quer cobrar horas extras que não foram eventualmente pagas pelo seu empregador, essa situação não será objeto de ação civil pública, e sim de uma ação individual. A mesma hipótese, se um trabalhador, por exemplo, é contratado e o seu empregador não faz o registro do vínculo na carteira de trabalho, não faz as anotações. Então, essas ações são individuais puras e devem ser defendidas pelo próprio titular do direito. Mas no caso de uma empresa em que todo mundo habitualmente faz hora extra porque ela exige dessa forma, aí cabe. Aí a situação muda de figura. Então, por exemplo, se nós estamos numa determinada empresa em que ela não registra nenhum dos seus empregados, em que todos os trabalhadores excedem diariamente ou habitualmente a sua jornada e ela não paga absolutamente ninguém, não é? Então, neste caso, aí é cabível a propositura da ação civil pública, porque estamos aí diante de uma lesão coletiva, não é? Uma lesão que envolve direitos de uma coletividade, de um determinado grupo de trabalhadores. Então, nessas hipóteses, aí teríamos o cabimento da ação civil pública, que em se tratando de ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho, via de regra, se busca corrigir aquela situação e prevenir situações futuras, mas não exatamente cobrar individualmente as horas extras de cada trabalhador. Eu penso que neste caso, essas cobranças de valores específicos de horas extras teriam que ser então numa ação a ser proposta pelo sindicato da categoria, e depois na fase de execução viriam a ser individualizadas os quantitativos exatamente que cada trabalhador teria direito. Desembargadora Elinei Veloso, muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, foi um prazer. Por ter explicado para a gente com tantos detalhes esse instrumento, ação civil pública, e que a gente ouve falar com frequência, mas precisava dessas informações. Obrigada. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.